Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida dos irmãos. Hoje, dia 26 de julho de 2020, é oficialmente o último domingo em que estou pastoreando a Segunda Igreja Batista em Espera Feliz. Me alegro de poder ter fazido parte da história dos irmãos durante esses 9 anos e 3 meses. Foi um tempo de muito aprendizado, de muito crescimento, de ver realmente a obra do Senhor acontecendo. E eu bendigo o nome do Senhor por tudo que Deus nos permitiu vivenciar nesta igreja. Eu sei que mencionando nomes, eu vou correr um risco enorme, de falar de um e não falar do outro. Eu apenas gostaria de mencionar alguns episódios que nós vivemos e que foram experiências tremendas na minha vida e na vida da igreja. Se porventura eu não mencionar o seu nome, não é porque você é menos importante, é porque eu não consegui lembrar, porque são muitas das experiências vividas aqui na igreja para a honra, glória do nome do Senhor. Então, assim, foi um privilégio muito grande poder pastorear os irmãos, poder estar junto com os irmãos. Foi muito bom, a gente cresceu muito, eu cresci muito, muitas coisas que a gente fez de bom, vamos continuar fazendo. E outras que a gente não acertou, vamos pedir a orientação, a capacitação e a sabedoria do Senhor para fazermos melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estou aqui no templo e eu vou continuar falando, mas eu vou virar a tela para que a gente possa refletir um pouquinho. Antes eu vou citar o texto base da nossa reflexão, que está em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, é o que está preparado pelo Senhor para todos que o amam. Esse é o nosso texto base. O Senhor está no controle de tudo. Prevíamos nós que 2020 estaríamos passando por esse momento avassalador de pandemia, de enchente e outras situações? Não prevíamos. Prevíamos que os dias seriam difíceis e que são difíceis realmente. Estamos vivendo aí realmente assim um momento em que o amor das pessoas está se esfriando, a tecnologia, a ciência se multiplicando. Os sinais da vinda de Jesus já acontecem desde que Jesus subiu ao céu. E os cristãos nesse tempo todo têm esperado aí a vinda do Senhor Jesus nas nuvens. E há alguns que dizem que sentem que talvez a gente não vai ver mais uma geração, que talvez na nossa geração mesmo isso pode vir a acontecer. Mas isso a gente não pode ficar especulando, porque segundo o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 36, esse momento nós não sabemos. E Jesus disse que ele não sabia esse momento e que os anjos não sabiam esse momento, Ninguém sabe desse momento, somente o Pai Celestial, é que sabe desse momento quando Jesus retornará e buscará a sua igreja. Então, se alguém disser assim, está acontecendo a praga de gafanhoto, Jesus está vindo, está acontecendo pandemia, Jesus está vindo. Jesus está prestes a vir mesmo. Só que é bom lembrar que é no tempo de Deus e não no nosso tempo. Então, inclusive, o texto bíblico diz, que se alguém disser assim, está ali o Cristo, não deis crédito, porque, na verdade, o Senhor virá no abrir e fechar de olhos, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente,
e vai aparecer nas nuvens para aqueles que estiverem vivos, e subiremos e teremos os nossos corpos transformados nos ares e encontraremos com o Senhor Jesus, e aqueles que estiverem mortos ressuscitarão para aqueles que morrerem com o Senhor Jesus, para reinar eternamente com o Senhor Jesus. E aqueles que morreram sem o Senhor Jesus, infelizmente, para a perdição eterna. Perdição eterna esta, um inferno preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para o homem o inferno. O inferno foi preparado para o diabo e seus demônios, e não para o homem. O que foi criado para o homem é o que Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não diria para vocês, que vou preparar o lugar. E ele mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, só através realmente da sua entrega total ao Senhor Jesus é que você pode, com certeza, trilhar o caminho da vida eterna e morarmos eternamente assim com o nosso Deus para todo sempre. É preciso então que você escolha realmente estar na presença do Senhor. E durante esses 9 anos e 3 meses, o que nós fizemos aqui foi pregar a palavra, dizer para as pessoas que a solução delas é o Senhor Jesus. Então eu não vou, eu vou falar alguma coisa daquilo que aconteceu, mas com certeza é um videozinho de 20 e poucos minutos, 30 e poucos minutos, não será suficiente para a gravação de muitas informações que foram passadas em 9 anos e 3 meses. É claro que nas retrospectivas que nós fizemos, pudemos então pensar, aprender sobre muita coisa que aconteceu nos anos anteriores. Meus irmãos, eu vou virar a câmera então e vou continuar falando com os irmãos para refletir com os irmãos algumas coisas que aconteceram nesses 9 anos e 3 meses. Aquilo que nós não sabíamos que iria acontecer e aconteceu, porque o nosso futuro está nas mãos do nosso Deus. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Só temos certeza de uma coisa, que a qualquer momento nós poderemos ter o nosso momento final aqui nessa terra e irmos de encontro ao nosso Deus. E para isso nós precisamos estar preparados. E quero lembrar para os irmãos o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Roma, que as tribulações desse tempo presente não são comparadas a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que hão de herdar a salvação, daqueles que estarão morando com o Senhor. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor está no controle da nossa vida, da nossa história. Meus irmãos, vamos refletir um pouquinho. Eu queria ver se eu conseguia virar a câmera, mas pelo jeito não dá para virar a câmera. Então, não sendo possível virar a câmera, eu vou tentar fazer dessa forma mesmo como eu estou fazendo. Irmãos, eu louvo ao Senhor porque o Senhor nos deu uma estrutura no templo um pouco melhor do que tínhamos quando eu cheguei. Foi o Senhor que fez isso. O Senhor nos presenteou com um púlpito novinho, o Senhor nos presenteou com uma bateria eletrônica, que o irmão Marcos Vinícius toca. Como o irmão Marcos Vinícius fica feliz, de poder estar tocando esse aparelho, a bateria. O Senhor nos deu um menino que aprendeu violão, que aprendeu a tocar, o irmão Lucas. E nesse batistério,
que agora, devido à enchente, está sem aquela imagem que nós tínhamos, né, no passado, né, que agora está em branco simplesmente, que futuramente os irmãos com certeza colocarão novamente a pintura. Aqui, para a glória de Deus, realizados os batismos que o Senhor nos concedeu realizar. Aqui nós batizamos a irmã Hébia, irmã Tauane, irmã Cristina, irmã Catê, irmã Angélica, irmão Zé Velete, irmã Sirlene. São muitos os irmãos que foram batizados, né? Infelizmente não dá para lembrar todos, né? Um batismo que lembro-me de ter feito com muita alegria também. Todos foram feitos com muita alegria, mas lembro-me da irmã Leidiane. A irmã Leidiane chegou na porta da igreja lá atrás, né? Depois de um culto de domingo de manhã, e perguntou para mim: pastor, o senhor faria o meu casamento com Danilo? E eu lembro que eu disse para ele: claro, irmã, claro que eu vou fazer sim, né? Vai ser uma alegria, uma honra muito grande poder fazer o casamento. E ela se emocionou e falou: não, pastor, então para a glória de Deus. E ficou muito feliz, né? E preparou-se e casou aqui, né, no templo. E depois se converteu, se tornou uma serva autêntica do Senhor e também passou pelo batismo. A enchente passou por aqui, né? E nós perdemos todo o equipamento eletrônico praticamente. Somente para a glória de Deus, o nosso irmão Marcelo conseguiu recuperar, né, o seu teclado, que é um teclado que ele tem deixado aqui na igreja para abençoar, né, a igreja do Senhor. O irmão Marcos conseguiu também recuperar a bateria. E hoje nossos equipamentos estão em pleno funcionamento. Estamos agora com caixas brancas, né, de excelente qualidade, caixas de som branca. Também temos os retornos. Temos também o sub, que era um aparelho muito sonhado pelos irmãos, né? Pelos irmãos do louvor principalmente, era muito sonhado pelos irmãos. E para a glória de Deus nós temos aqui. E quando nós chegamos, a igreja era toda, o templo tinha cadeiras de plástico, né? E hoje, para a glória de Deus, o templo tem uma bancada de madeira, de angelim em pedra. A mesa de som que nós perdemos, outrora de 12 canais, hoje nós temos uma mesa, deixa eu ver se dá para ver aqui, de 16 canais, né? Uma mesa de som de 16 canais, e que ainda nem foi usada, porque ainda foi instalado, né, no período em que estava a pandemia e ainda não foi instalado. Microfones novos, Deus nos deu depois da enchente tudo renovado, tudo foi, tudo que nós tínhamos perdido, o Senhor nos deu, e nos deu muito, muito, muito melhor, muito melhor. Irmãos, eu agradeço muito a Deus pelo tempo passado aqui. Meus queridos, nesse banco de trás aqui, deixa eu ver se dá para os irmãos verem, é o último banco, né? O último banco. Nesse banco aqui, me faz recordar um irmão que nós tiramos o ventilador da época, que agora tem um outro aqui, que o nosso irmão Ronaldo doou para a igreja, né? Um outro ventilador. E na época nós tiramos o ventilador por amor ao nosso irmão Guanair. Isso foi uma experiência muito interessante,
que eu vivi aqui na igreja, né? Alguns irmãos concordaram, outros não, mas eu lembro de ver a alegria do irmão Guanair em poder, né, estar na casa do Senhor e sem o incômodo do ventilador, né? Em cada, assim, aonde eu vejo os bancos, eu vejo o local onde cada irmão senta. O irmão Messias, o irmão Dalbino mais a irmã Marta, o irmão Paulo, a irmã Willy, o irmão Marcelo, mais a irmã Vânia, o irmão Lucas, mais a irmã Maria, aqui no primeiro banco. Quem mais que eu recordo aqui do sentar aqui? O irmão Antônio Cabral, aqui no segundo banco. A irmã Meire e a irmã Teresa, que os irmãos sempre gostaram de um lugarzinho específico nos bancos, né? Então, assim, eu lembro dos locais assim que os irmãos, a irmã Hébia sempre sentada aqui desse lado também, os meninos sentados aqui na frente. Nesse primeiro banco daqui, nós tivemos uma experiência tremenda quando a irmã Cristina chegou para a nossa igreja. A irmã Cristina tinha problemas, os problemas de nervo, e ela se contorcia toda, muitas foram as vezes que a nossa irmã Cristina teve que deixar o culto e até mesmo ir para o hospital. E hoje, quando a gente vê a irmã Cristina, uma mulher que dirige o seu carro, uma mulher trabalhadora, uma mulher que tem lutado para servir ao Senhor, a gente vê o quanto Deus fez de maravilhoso na vida dela. Lembrei também ali aonde senta o irmão Ovídio e a irmã Inês, a irmã Inês Castro, né? Lembrei, o irmão Geronides, lembrei do cantinho, o irmão Genésio e sua esposa lá no outro cantinho. Eu acredito, irmãos, que eu não vou lembrar de todo mundo, né? Irmão Ronaldo, sempre fazendo questão do último banco, né? Ele e a irmã Beth, irmã Elizabeth também, mas as meninas. Então, assim, particularmente quando eu olho para o templo, ainda vendo o templo vazio, eu consigo lembrar, né, os lugares onde os irmãos sentam, né? E os irmãos me perdoem, claro que eu não vou conseguir lembrar de todos os nomes fazendo o vídeo aqui, né? É claro que se a gente for pensando, analisando, a gente vai lembrando, né? Mas à medida que eu for lembrando também, eu vou citando o nome dos irmãos aqui que fizeram parte dessa história. Me lembro, irmãos, exatamente de 18 de abril de 2011, quando eu mudei para essa casa ao lado. E lembro-me de começar a participar dos cultos. Muito poucas pessoas participavam, mas uma igreja. Eu lembrei do irmão Renê, da irmã Marta também lá atrás. Irmão Zé Wallace, lembrei do seu lugar, né? Irmão Jaime, quando está aqui também, mas o irmão José Concas, né? Lembrei deles também. Mas eu lembro que eram poucos os irmãos, né? E aí a gente trabalhou e Deus abençoou. Começamos o trabalho no Barro Branco, conseguimos comprar a Kombi para poder carregar os irmãos. Depois a gente vendeu a Kombi porque viu que estava ficando dispendioso demais, e muitas viagens, 2, 3 viagens aos domingos em cada horário. E aí nós contratamos o ônibus, e o ônibus ficou rodando aí não sei quantos anos, talvez até mais de 4, mais de 5 anos, trazendo os irmãos do Barro Branco e Caiana para adorarmos ao Senhor juntos aqui na igreja. Lembro-me que nós fizemos aqui na igreja trabalhos com crianças, EBF, Escola Bíblica de Férias, fizemos programa com os jovens, né? O Bless, trabalho maravilhoso com os nossos jovens. Fizemos acampamento, fizemos churrasco lá na casa do irmão Paulo Miranda. Aí lembrei também do lugar com o irmão Paulo Miranda, a irmã Luciana, também ali cuidando do som. Lembrei do irmão Kessia, da irmã Camila, da irmã Vânia, do irmão Marcelo. Lembrei-me
de mais alguns irmãos, né? À medida que eu vou passando, eu vou lembrando dos irmãos. O fato é, irmãos, de que a gente viveu dias muito abençoados nessa igreja, muito abençoados. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu não anotei tudo que nós fizemos, mas tudo que fizemos é como se não tivéssemos feito nada. Por quê? Porque a Bíblia nos orienta o seguinte: depois que fizermos tudo o que precisa ser feito, ainda considerar-se como servos inúteis. Porque como servos do Senhor, nós não fazemos mais do que a nossa obrigação em fazer o melhor na casa do Senhor. Então, eu não tenho mérito nenhum. Os irmãos, o Ministério de Louvor da igreja, a juventude da igreja, o Conjunto Unidos por Cristo, a liderança da igreja, todos os trabalhos que a igreja faz, a união das mulheres, né? A nossa MCA, que a irmã Heber dirigiu com tanto carinho, a nossa irmã Maria, meu pai, irmã Maria Lousada, sentava aqui também na frente. Que carinho, que lembrança maravilhosa da nossa irmã Maria Lousada. Meu pai, deixou-me um legado de exemplo de uma mulher realmente que servia a Deus de todo o seu coração, né? O seu esposo também, o irmão Sebastião Lousada. Nós estávamos aqui na frente, sentados nas cadeirinhas, e a irmã, foi num culto de manhã, não lembro mais, foi quando eu estava visitando a igreja pelas primeiras vezes, e lembro-me que a irmã Maria Lousada fez a oração assim: Senhor, tenha misericórdia de nós e tal, abençoa o nosso pastor. E quando ela terminou de orar, ela deu uma cutucadinha em mim e falou assim: tá vendo como eu orei? Eu orei falando nosso pastor. No coração dela, Deus já tinha confirmado que eu seria o pastor dessa igreja. Infelizmente, tive que participar do culto fúnebre dela. Eu não vou dizer infelizmente. Foi um momento de separação, mas um momento de muito aprendizado, porque a irmã Maria viveu pela obra, para a obra, viveu uma vida exemplar na comunidade de Espera Feliz. Espera Feliz só tenho que falar de bom da irmã Maria Lousada, e eu bendigo ao Senhor pela vida da nossa irmã. Então, assim, de certa forma também foi um privilégio poder dirigir um culto fúnebre onde pudéssemos falar somente palavra de bênção da irmã. Lembro-me que vendo o Francisco à minha frente, eu olhei para o Francisco e falei assim: Francisco, a sua mãe sempre se preocupava com você, a sua mãe sempre orava por você. Nas orações da manhã que nós tivemos aqui por muito tempo, a primeira a chegar era ela, e também o irmão Renê, a irmã Marta, eram assíduos aos trabalhos da oração de manhã. O irmão Onofre participou muitas vezes, e outros irmãos que se dedicaram mesmo a estar aqui na igreja, mas eu lembro-me com uma presença mais constante foi irmão Renê, irmã Marta, irmã Maria Lousada e irmão Onofre, né, que foram irmãos que eram preocupados com essa oração da manhã, e que inclusive deveríamos até voltar a ter esse momento de oração de manhã, porque foi um dos momentos em que a igreja teve um dos seus maiores avanços, foi quando nós realmente fizemos projetos de oração voltados para um trabalho simples, mas um trabalho constante, um trabalho direcionado pelo Senhor. Então eu agradeço a Deus muito pela vida da irmã Maria Lousada, agradeço muito ao Senhor pela vida dos irmãos da nossa igreja. Irmã Vanessa, né, carinhosamente, nossa irmã Vanessinha, sonho, né, com um dia que eu vou poder fazer o casamento dela, como fiz o casamento do Lucas. Irmão, o casamento do Lucas e da Maria ficou marcado na história. Eu vi assim os dois vi o Lucas crescendo, né? Depois vi a Maria chegando e vi assim a preocupação de servir ao Senhor, de fazer a obra do Senhor. Então, irmãos, foi um casamento
que eu me alegrei muito de poder fazer parte do casamento, né? Irmão Messias, com sua simplicidade, seu carinho, seu café gostoso, né? Os irmãos do Barro Branco, quanto carinho eu recebi na casa dos irmãos. Todos os irmãos, de uma forma geral, sempre me trataram com muito carinho, com muito respeito. Eu estou citando nomes aqui de alguns irmãos, mas por favor, os irmãos que eu não citar nome, não fiquem tristes, porque os irmãos sabem, eu estou gravando um vídeo aqui e falando a respeito daquilo que o Senhor fez de maravilhoso nesses 9 anos e 3 meses conosco. No desfecho, eu quero dizer aos irmãos que eu relatei algumas coisas, né? Hoje a igreja, nós já chegamos até um número de 109 membros, né? Atualmente a igreja conta com 88 membros, alguns irmãos precisando ser trabalhados, outros esperando o momento de entrar, né? Como é o caso da nossa irmã Raquel e do irmão Hélito, que voltando à pandemia já estarão, né, pedindo para se tornarem membros da nossa igreja. Muitos outros se preparando, né, se organizando aí e frequentando a igreja, e que sonhamos brevemente também estarem passando pelo batismo, não é, irmão Kessi? É um sonho grande, né, de ver aí o irmão Kessi sendo batizado, né? Está chegando aí na casa do irmão Kessi, da irmã Camila, o Azarf, para a glória de Deus, né? A irmã Marildes vai receber 3 netos em sequência, né? A irmã Raquel e a irmã Rayane também estão grávidas, né? A irmã Raquel já conseguiu organizar o seu casamento, a irmã Rayane está correndo atrás para organizar o seu casamento também, e de fato, e agora, né, a irmã Camila, a irmã Rayane e a irmã Raquel terão os seus filhos em 3 meses consecutivos, né, de setembro, outubro, novembro, setembro, outubro, novembro, isso aí. A irmã Marilda vai ter 3 netos de uma só vez, né, de uma etapa só, num ano só. Um ano difícil, né, de pandemia, mas também um ano de muita alegria na casa da nossa irmã Amarildes, que terá ali 3 netos chegando, né? O Miguel, o Azaf e a Raila. Eu gravei o nome dos meninos, né, que brevemente estarão aqui na igreja, também junto com as suas mães, com seus pais, adorando e glorificando o nome do Senhor. Paulo Otávio, menino, esse menino tem muito talento, é uma bênção, ele vai fazer muita diferença nessa igreja, né? Nós cremos de ver o Paulo Otávio pregando a palavra aqui, junto com a irmã Willy, junto com o irmão Paulo, né, anunciando a palavra do Senhor, né? Os meninos lá do Barro Branco, o João, a Isadora, né, a Dudinha, todos os irmãos, né? Eu estou lembrando de alguns nomes e mais uma vez reitero de que, se eu não citar alguns nomes, eu quero pedir aos irmãos, não fiquem chateados, por favor, né? Todos são muito, 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 muito importantes para a história da Segunda Igreja Batista Espera Feliz. Então, irmãos, finalizando, né, eu não vou ficar relatando um monte de coisas, porque na verdade também nem lembro de um monte de coisas. Lembro-me de cada dia viver aquilo que o Senhor tinha determinado que vivesse. Alguns dias foram dias de vitória, outros dias de algumas falhas, alguns erros cometidos, mas no geral me lembro de bênçãos, né? de ver realmente vários irmãos sendo abençoados, né? E lembro de muito carinho de todos os irmãos aqui da nossa igreja foram muito importantes, né? O privilégio de ter 2 irmãos morando em Juiz de Fora, né? O irmão Eliezer, irmã Aparecida, irmão Jaime com a sua esposa, né? Irmão Jaime e irmão Eliezer, membros da nossa igreja, e fazendo questão de serem membros da igreja, mesmo morando em Juiz de Fora, e sempre que possível vindo até a igreja, né, para participarem do momento de culto ao Senhor. Então, assim, eu tenho muita coisa mesmo para levar de boas, de excelentes recordações,
Então a minha palavra é de muito agradecimento, porque os momentos difíceis que nós passamos foram momentos enfrentados, foram momentos que o Senhor nos deu força, nos deu resistência, resiliência, e nós enfrentamos em nome do Senhor Jesus e somos vitoriosos, porque a vitória é daqueles que servem, que temem ao Senhor. Eu agradeço de todo o coração o que eu aprendi aqui na CBF. Foram muito aprendizado. E agora na saída, eu agradeço aos irmãos por todo o carinho que os irmãos estão tendo comigo. Está sendo um privilégio poder ir à casa dos irmãos, conversar com os irmãos, nos despedir, né? A irmã Inês, lembrei da irmã Inês, do cafezinho da irmã Inês, do irmão Genésio, da irmã Hélia, do irmão Geronídeos, né? Que nós tivemos lá na casa deles esses dias atrás. Irmão Inácio, irmã Ciene, que fizeram parte da nossa história também, irmão Danilo, irmã Leidiane, e muitos outros, né? Irmã Isabel, né? Irmã Isabel Nascimento, irmã Vanilza, né? A Franciele, Rafaela, né? Pessoas importantes que passaram na nossa história. Eu agradeço de todo o meu coração, irmãos. A diretoria da igreja tem sido muito abençoadora. A diretoria da igreja me abençoou muito agora nessa saída. Louvo ao Senhor por todos os membros da diretoria da nossa igreja, do conselho fiscal, os diáconos da nossa igreja. Louvo ao Senhor pela vida dos irmãos, diretoria que me acompanhou, que esteve junto comigo nesse tempo, né? Todos que já passaram pela diretoria, né? Pelo conselho fiscal, pelo diaconato aqui da igreja. Eu agradeço muito o carinho dos irmãos, em especial esse último momento que nós estamos vivendo, que os irmãos tiveram muito carinho com o pastor, nos ajudando aí a resolver as questões que precisavam ser resolvidas. Eu louvo ao Senhor, eu engrandeço ao Senhor pela existência da Segunda Igreja Batista em Espera Feliz. Irmãos, e voltando para o texto, 2020 está nessa situação que nós estamos atravessando, mas saiba de uma coisa: aquilo que está preparado para a igreja do Senhor nesse lugar, o Senhor sabe. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor sabe de todos que estão aqui na igreja, sinceramente, daqueles que não estão sinceramente. O Senhor conhece o nosso andar, o Senhor conhece o nosso assentar, o nosso deitar. O Senhor está no controle da nossa história, da nossa vida, e Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Então, se continuarmos vivos, temos a esperança de que a obra nesse lugar continuará desenvolvendo para a glória do nome do Senhor. Os pontos ruins e difíceis que nós atravessamos aqui estão sendo todos deletados da minha mente. Espero que, se eu tiver causado algum tipo de tristeza a algum dos irmãos, espero que os irmãos façam o mesmo, né? Cumprindo com a oração que Jesus nos ensinou. Perdoa-nos, Senhor, como nós temos perdoado a todos que têm nos ofendido. Então, se em algum momento alguém ficou entristecido, ofendido com a palavra do pastor, por algum motivo, eu peço também perdão aos irmãos. E do mesmo jeito que no meu coração não há tristeza nenhuma de nenhum dos irmãos, só há reconhecimento, de crescimento, de desenvolvimento, de gratidão por tudo que os irmãos viveram, por tudo que os irmãos puderam ser na minha vida, porque nós construímos uma história de 9 anos e 3 meses aqui na Segunda Igreja Batista de Espera Feliz. E foram tempos de bênção, tempos de crescimento, né? Tempos que nós avançamos e nós glorificamos o nome do nosso Deus. Porque cada um de nós vale mais do que o mundo inteiro, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E nós conseguimos trabalhar com muitas pessoas, pregando a elas e dizendo a elas do amor de Jesus, né? Muitos foram batizados. Infelizmente, alguns ficaram pelo caminho, se desviaram da doutrina, se desviaram da igreja, abandonaram, mas outros estão permanecendo firmes, fiéis, comprometidos.
Então, irmãos, desculpe se eu não teria condições mesmo de citar todos os nomes, mas eu queria falar alguma coisa a respeito de assim, daquilo que eu conseguisse lembrar. Sabia de que não conseguiria lembrar de todos os nomes, né? A irmã Adriana me passou uma mensagem agora dizendo que chegou até a se emocionar, estar lá chorosa, né, por causa da nossa saída. Irmã Adriana, coloque a sua vida no altar do Senhor, minha querida. Se você priorizar o Senhor, você verá dias de vitória na sua vida. O Senhor precisa ser primeiro plano. Você não pode esquecer disso. O Senhor precisa estar em primeiro lugar na nossa história. E você e todos que colocarem o Senhor em primeiro lugar sentirão a paz do Senhor, a alegria do Senhor, a paz que excede todo entendimento. E é o que eu quero para a nossa igreja, que a nossa igreja, a Segunda Igreja Batista Espera Feliz, cresça para a glória do Senhor. Que o irmão Antônio Marcos, trabalhando com os irmãos do Barro Branco, possa em breve nos dar notícias do templo construído no Barro Branco, né, para ali estar trabalhando a Segunda Igreja Batista em Caiana, né, no município de Caiana, para a glória do Senhor. Deus abençoe muito a irmã Willy na condução da igreja, né, e que os irmãos possam apoiá-la, apoiem a irmã Willy. A irmã Willy é dedicada, é uma mulher do Senhor, uma mulher realmente determinada, convicta realmente da sua fé, e eu peço que os irmãos abracem com ela, se unam a ela, para que o trabalho possa continuar sendo feito. Deus abençoe muito a irmã Willy, né? Deus abençoe muito a Segunda Igreja Batista do Espera Feliz, todos os irmãos, que o Senhor continue abençoando grandemente a vida dos irmãos e que a paz do Senhor esteja no coração dos irmãos. Eu vou orar. Acredito que em outros momentos também, em outra oportunidade, quando eu voltar aqui, poderia orar pelos irmãos dessa forma. Mas eu vou pedir a bênção apostólica sobre a vida dos irmãos. Mais uma vez reitero, se eu não falei seu nome, me perdoe, por favor. Mas você é importante, muito importante para o pastor e para a família, importante na obra do Senhor. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre a Segunda Igreja Batista em Espera Feliz, como também sobre toda Israel do Senhor, espalhada sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias 7:7. Todos vocês são muito importantes na obra do Senhor. Todos vocês participantes aqui da Segunda Igreja Batista Espera Feliz. Lembrei do Bruno agora, do nosso cabeleireiro. O Senhor continue abençoando grandemente. Todos que participam, Valdo Antônio, Jovina e tantos outros que são participantes da igreja, que ainda não são membros. E eu os incentivo a continuar se preparando para se tornarem membros da Segunda Igreja Batista Espera Feliz e fazer juntos um trabalho de evangelização nessa cidade, dizendo para toda essa cidade que só o Senhor Jesus salva e muda a vida do homem. Deus os abençoe grandemente. Um abraço bem forte do pastor, né, que viveu esses 9 anos e 3 meses com os irmãos. Um abraço da minha família para todos os irmãos, né, da Márcia, do Mateus e da Estela, para todos os irmãos da Segunda Igreja Batista Espera Feliz e para a sociedade de Espera Feliz. Deus abençoe a nossa Espera Feliz, que a gente possa viver tempos de alegria na nossa Espera Feliz, terra abençoada. Deus nos abençoe.